Estamos de volta aí, ó, Day 2, dia 2. E hoje é o seguinte, você vai treinar o E7SM. Mas hoje eu vou te mostrar o que é esse E7SM, qual a importância desse E7SM, que é a metodologia que eu criei para o curso. Vamos lá. Para facilitar, vou fazer aqui na tela. Então, tá aqui o E7SM. O que é E7SM, primeiramente? É uma abreviação para Easy 7-Step Method, que significa método fácil de 7 passos, ou seja, são 7 passos. Então, ó, tem aqui no nosso material o seguinte, ó, sobre falar um novo idioma. Como é que é falar um novo idioma? Falar um novo idioma se assemelha a andar de bicicleta, praticar esportes, tocar instrumentos musicais e dançar também. Tudo isso é habilidade, ou seja, se é uma habilidade, não é um dom. É claro que parece que tem gente que nasceu para dançar, parece que tem gente que nasceu para fazer tal atividade. Mas tudo que é uma habilidade, a pessoa pode adquirir aquela habilidade através de treinamento e uma metodologia certa, e ela consegue desenvolver aquilo numa boa. No caso, falar inglês é uma dessas habilidades aí que a gente pode adquirir. Andar de bicicleta, a gente conseguiu andar de bicicleta. Se você não anda de bicicleta, você consegue ainda aprender a andar de bicicleta. Consegue sim. Dessa listinha aqui, falar um novo idioma é a coisa mais fácil que tem. Por quê? A gente já aprendeu português. A gente já fala o idioma português, português brasileiro, português do Brasil. Então, para aprender inglês é mais fácil, porque a gente já sabe como é que é para falar um novo idioma. A gente sabe como é que é a experiência de falar. Diferente de, por exemplo, se você não toca nenhum instrumento musical, você vai aprender do nada. Aí vai ser um pouco mais difícil. Ou então dançar, se você é todo desengonçado, vai querer dançar, vai ser um pouco mais difícil. Mesmo que você entre numa aula de dança e tudo mais. Agora falar não, falar já está aqui na nossa mente. Falar é algo que a gente faz, algo que eu estou fazendo aqui, algo que você faz no dia a dia. A gente fala muitas palavras todos os dias. As mulheres falam mais palavras que os homens. Mas o fato é o seguinte, a gente fala todos os dias. E mesmo que você fique muito tempo sem falar, você não desaprende a falar. Você perde a prática. Tanto que tem gente que mora lá nos Estados Unidos há muito tempo, perde a prática de falar português, mas continua falando português. Então já é uma coisa nossa, uma coisa intrínseca já, falar alguma coisa. Então a gente só vai transferir para o inglês, a gente vai começar a falar inglês. Olha só isso aqui, ó. Desde pequenos treinamos com português. É verdade. Ao aprender um novo idioma, erramos ao querer falar antes de treinar a audição. Isso aqui é um fato. A gente quer falar antes de ouvir bem. Não adianta, a gente tem que ouvir bem para começar a falar bem. Então, quando a gente era criança, o que a gente fazia? A gente ouvia um monte de gente conversando. Ouvia o pai e a mãe conversando, ouvia o parente conversando, ouvia na TV, na rádio, ouvia muito. A gente ouvia. Só que a gente foi crescendo e parece que é algo automático, né? A gente não lembra de quando a gente começou a falar. Porque foi algo automático, a gente ouvia tanto, que à medida que o tempo foi passando, a gente foi treinando, colocando pra fora e a gente começou a conversar. Só que a gente não é mais criança, né? Isso é o óbvio, a gente não é mais criança. E a gente não tem muito tempo como a gente tinha quando era criança. A gente só vivia pra falar e pra fazer cocô, e pra dormir e pra chorar. Criança, a gente só vivia pra isso, então... E comia, né? E pra comer também. E a gente cresce e continua querendo comer bastante. Então o E7SM ele serve pra isso. A gente sabe que não somos mais crianças, é um curso para adultos. E a gente não pode se portar como criança mais. De largar tudo da nossa vida simplesmente para receber inglês, para vir na automática fala. A gente vai acelerar esse processo aí através do E7SM. Então, ó, essa metodologia ela alinha tecnologia e aprendizado, pois de forma prática ajuda no desenvolvimento das 4 habilidades necessárias ao aprender inglês. Quais são essas habilidades? Leitura, audição, fala e escrita. Até uma sigla, LAFE, LAFE. Então, o LA, que é a leitura e a audição, são habilidades passivas, a gente recebe. Quando a gente lê, a gente está recebendo aquilo. Quando a gente ouve, a gente está recebendo aquilo, é uma coisa passiva. Agora, habilidade ativa é a fala e a escrita. Uma coisa interessante, as habilidades passivas transformam-se em habilidades ativas. Ou seja, o que a gente recebe, a gente dá. Então a gente ouve e a gente fala. A gente lê, a gente escreve.
Então, quanto mais você ouve, melhor você fala. Quanto mais você lê, melhor você escreve. Porém, é o seguinte, ó, se a fala e a escrita não forem estimuladas, é provável que você comece a falar e escrever em inglês depois de muitos anos de estudo. Então, se você não estimular a sua fala e a sua escrita, se você só receber, vai demorar muito, mas muito tempo para você começar a falar inglês. Vai demorar, assim, 3 anos, 5 anos. Então, você tem que estimular. Então, o E7SM, ele é o seguinte, um acelerador das habilidades ativas. Olha que interessante. Ele é um acelerador das habilidades ativas. Então, além de praticar a leitura e a audição, fala e escrita de forma plena, contribui para quê? Aumento da fluência no inglês sem a necessidade de um professor particular. Então, é um método de 7 passos fáceis. É um método milagroso? Eu não posso dizer que é um método milagroso, não. Porque falar inglês não é um milagre que vai te fazer falar inglês. É muito treino, é muita prática. É aquela 1 hora por dia, do atirador. Eu sempre falo do atirador, né? Aquele atirador do final de semana nas férias e aquele que é todo dia 1 hora. Então, ó, é o seguinte, ó, como que vai funcionar esses 7 passos? A gente vai fazer aqui na prática os 7 passos. Então, vou pegar meu celular, vou começar a filmar aqui. O primeiro passo é o seguinte. O primeiro passo antes, o passo 0. Não está nem aí no PDF. O passo 0 é você baixar para o seu celular o tradutor, o Google Translator. Ó, aqui, ó, Google Tradutor. Você vai instalar no seu celular. Então, instalou, abriu. Como eu já tinha, eu desinstalei para instalar de novo, tá? Eu tinha francês e português aqui. Vou fazer o download aqui. Como que a gente vai usar? Tá aqui, ó, inglês e português, né? A gente vai deixar setado assim. Inglês desse lado esquerdo e português desse lado direito. Então, inglês do lado esquerdo, português do lado direito. Vou falar sobre os passos aqui rapidamente, depois a gente vai fazer na prática. Então, vamos lá. Quais são os passos? Ó? É gramática na prática, writing e typing, listening only, listening and speaking slowly, listening and speaking regular speed, speaking only e intonation practice. Agora vamos lá, falar de um por um para depois a gente fazer na prática aqui no meu celular. Seguinte, a gramática na prática é o seguinte. Se a gente aprende a gramática na forma de normas, regras, a gente atrapalha muito o desenvolvimento no inglês. A gente está começando a falar inglês, se a gente pensar em regra, pensar na gramática, a gente vai demorar muito, porque a gente vai pensar na regra, aí não vai conseguir falar, não vai conseguir botar para fora. Então, não faz muito sentido a gente pegar gramática para começar a estudar inglês. A não ser que você já saiba muito de inglês, aí você vai utilizar a gramática para ajudar, para você tirar uma dúvida, alguma coisa do tipo. Mas a gramática para aprender inglês não faz sentido. Esse passo aqui, gramática na prática, que você já fez inclusive no vídeo de ontem, na aula de ontem, você já fez esse passo, é aquela aula lá de 50 minutos que foi tudo explicado, o texto todinho, tudo bonitinho, tudo explicado, dando exemplos, ensinando mesmo de fato. Então aquilo é a gramática na prática. Então esse passo é feito sempre através de uma aula, beleza? Então sempre é com texto completo, o texto inteiro, no caso são aquelas 13 linhas, aquelas 100 e poucas palavras. 13 linhas não, 13 frases que deram 8 linhas, né? Então esse passo é só através da aula mesmo. Fez a aula, você já vai ter a gramática na prática. O segundo passo já é com você. Como é que vai ser isso? O segundo passo é você escrever e digitar. Como que é essa escrita, essa digitação aí? Você vai pegar o seu caderno e você vai copiar as frases do texto para o caderno. Esse texto aqui, ó, lembra do texto aqui, beverages? Então, essa segunda página serve só para isso. Para você entrar aqui, aí você pega cada frase dessa e copia para o seu caderno. Então, pegou o caderno, coloca todas as frases, do jeito que está aí. Só pelo fato de você estar copiando, você vai estar assimilando o conteúdo, porque tem a tradução embaixo, você vai assimilando, sem precisar de mais explicações, porque todas as explicações foram feitas na parte de gramática na prática, né? Então você escreve todas as 13 frases, como se fossem muitas, né? Então, essas 13 frases, todas elas. Escreve lá em inglês, deixa tudo escrito lá.
Aí o que você faz depois de escrever... Meu Deus do céu. Aí o que você faz depois de escrever essas frases? Você vai passar essas frases para o Google Tradutor. Aí que entra o Google Tradutor. Então, você vai pegar aquelas frases, vai pegar seu Google Tradutor, vai copiar frase por frase. Daqui a pouco a gente faz de exemplo com uma frase, mas deixa eu continuar aqui a explicação de como vai ser. A gente faz na prática aqui uma vez. Aí as outras vezes você faz sozinho já. Então, ó, você digita cada frase do caderno, que você já copiou para o caderno, no Google Tradutor. Aí depois que você digita ali, pronto. Esse passo é só para fazer isso, para você escrever e depois você digitar no Google Tradutor que você já escreveu. Então você já assimilou 2 vezes a escrita, só fazendo isso. Acabou que você já treinou a escrita. Depois, você no terceiro passo vai só ouvir. Então depois de ter digitado a frase do Google Tradutor, aperta o botãozinho para ouvir, sem interferência nenhuma. Só ouve. Conseguiu assimilar? Varia, né? Tem gente que ouve só 4 vezes, tem gente que ouve 10 vezes. Quando eu estava estudando um pouquinho de francês, eu ouvi umas 20 vezes. Porque eu queria ter realmente aquela noção, pô, eu estou ouvindo realmente certo, tá certo aqui. Então, depende. Então pode ser 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Ouve quantas vezes forem necessárias para você assimilar aquela audição ali. Fez isso, você vai para o outro passo. O outro passo é o seguinte, você ouvir e falar ao mesmo tempo. Enquanto você ouve aquela frase, você fala ela junto, só que na velocidade lenta. Porque o Google Tradutor ele tem 2 velocidades. Então, você vai falar na velocidade lenta. Então, toda vez que ele falar devagar, você vai falar junto com o Google Tradutor. E faz isso várias vezes. Aí, fez várias vezes, está com a pronúncia parecida. Isso daí serve para pegar a pronúncia, tá? Então, ouve a velocidade normal, aí você fala junto na velocidade lenta para ficar com a pronúncia do inglês, a pronúncia correta do inglês. Fez isso, você vai para a próxima etapa. Essa próxima etapa é você ouvir na velocidade lenta e falar na velocidade normal. Porque toda vez que você aperta para ouvir no Google Tradutor, ele fala, aí você aperta de novo para ouvir, ele fala numa velocidade lenta. Aperta de novo, ele fala a velocidade normal. Aperta de novo, ele vai para a velocidade lenta. Isso é normal acontecer no Google Tradutor. É uma função do Google Tradutor, para a gente compreender. Então, nessa parte, você ouve na velocidade lenta e fala na velocidade normal, porque você já pegou a pronúncia correta. Nessa parte é só para você treinar ritmo, treinar velocidade. Beleza? Treinar na velocidade certa de se falar e treinar no ritmo bom. Falou junto. Beleza, ouviu na velocidade lenta, fala junto de novo. Ouve na velocidade lenta, fala junto de novo. Mas daqui a pouquinho você vai ver na prática como é que é isso. Calma aí. Então, ó, próxima etapa, 6ª etapa, chegou a hora de jogar a bengala fora. A bengala é o seguinte, é você ouvir e falar ao mesmo tempo. Sem bengala, você não vai ter como apoiar, né? Então você joga fora a bengala e você vai falar. Então, o Google Tradutor, ele tem o melhor reconhecimento de voz do mundo inteiro. O Google Tradutor tem o melhor reconhecimento de voz. Não do Google Tradutor apenas, mas o assistente, o Google em si. Eles têm o melhor reconhecimento de voz do mundo. Então, por conta disso, o que você falar, ele vai entender, independente do seu sotaque. Sotaque abrasileirado, sotaque de nordestino, o importante é ter a pronúncia certa. Já falei sobre isso em aulas passadas. O importante é a pronúncia certa, não o sotaque. Sotaque é uma coisa que dá um quê diferente, assim. Mas o certo é a pronúncia certa. Então ele vai compreender a tua pronúncia certa. Então você aperta para falar, você fala e ele vai te corrigir se você errar a pronúncia. Beleza? E ele é muito preciso. O Google Tradutor é muito preciso, é muito legal isso. Então você tem que falar com a pronúncia certinha para ele poder compreender. Não importa o sotaque, é a pronúncia que ele vai corrigir. Então fala várias vezes, fala, até que você achar que foi o suficiente, você não está mais errando, está falando só da maneira certa. Então aí você passa para o último passo, que é o passo 7, é a prática da entonação. A prática da entonação, que é o Intonation Practice, é o seguinte,
O que eu percebi ao longo desses 10 anos estudando inglês, 12 anos na verdade? Eu percebi o seguinte, eu percebi que a entonação é ignorada por muita gente. Tem muita gente que fala inglês, tem até a pronúncia muito boa, se assemelha do nativo, mas na hora da entonação, não sei, parece que está faltando alguma coisa, parece que está que nem um robô ainda. Então a entonação é muito importante. Então não pode ser ignorada essa entonação, jamais pode ser ignorada. Então, ó, a entonação é simplesmente você falar com naturalidade e certeza de que você realmente disse o que quis dizer. Como assim? Vou explicar. Vou pegar uma frase aqui, ó. Essa frase, I eat soup for lunch, que você já conhece essa frase, eu tomo sopa no almoço. Essa frase ela tem muitos significados, ela não significa só eu tomo sopa no almoço. Não é só isso. Vou explicar o porquê, ó. Ó, quero que você observe aqui os diferentes significados de acordo com a entonação de cada palavra em negrito aqui. Olha só, essa primeira frase, vou falar com a entonação onde está em negrito. I eat soup for lunch. I eat soup for lunch. O que isso quer dizer? Que eu estou enfatizando que eu tomo sopa no almoço. Não é outra pessoa, não é ele, não é ela, não é você. Sou eu. Eu que tomo sopa no almoço. É como se fosse eu tomo sopa no almoço. A segunda frase aqui, ó. I eat soup for lunch. I eat soup for lunch. Eu quero dizer o seguinte, que eu tomo sopa no almoço. Eu tomo sopa, eu não faço outra coisa com a sopa. Eu não jogo a sopa fora, eu não vendo sopa, não compro sopa, não distribuo sopa. Eu tomo sopa no almoço. I eat soup for lunch. Beleza? Então, ó, olha a próxima. I eat soup for lunch. I eat soup for lunch. I eat soup for lunch. Então a entonação está no soup. I eat soup for lunch. Eu tomo sopa no almoço. Não é outro alimento, é só sopa. Então, ó, eu tomo sopa no almoço. Não é outra coisa, é a sopa. E a última frase aqui, ó. I eat soup for lunch. I eat soup for lunch. Então, eu quero dizer aqui que eu tomo sopa no almoço. Não é no café da manhã, não é no jantar, não é no lanche, é no almoço. Então, I eat soup for lunch. Então, olha a diferença. Tem um monte de significado por dentro dessas frases que ela é só tipo, eu tomo sopa no almoço. Mas ela pode ser eu tomo sopa no almoço, eu tomo sopa no almoço, eu tomo sopa no almoço e eu tomo sopa no almoço. Então, essa última parte é para treinar a entonação mesmo, é para você chegar lá e falar I eat soup for lunch, I eat soup for lunch, I eat soup for lunch, I eat soup for lunch. Então, é isso. Então, olha só. A entonação deve ser praticada sempre, sempre, eternamente. Pois deixa a fala muito mais natural e fluente. Ok? E após você ter treinado os 7 passos com uma única frase, você vai passar para a próxima frase do texto, depois para a próxima frase do texto. E você tem que fazer isso com todas as frases. Então você precisa dedicar um dia do seu estudo do texto só para o E7SM. Esse dia é hoje. Então pelo menos 1 hora aí treinando. Então parte vai ser esse vídeo aqui por causa das instruções, que é a primeira vez que você está fazendo. Então a partir das outras semanas você já vai saber o que é para fazer. Então hoje você está tendo essas instruções. E agora, nesse exato momento, vamos fazer isso com o texto. Eu fazendo aqui no meu celular e mostrando para você. Beleza? Vamos lá, vamos fazer agora. Então, pronto, estamos aqui. Estamos aqui, estou com o Google Tradutor na mão. E vocês estão vendo a tela também aí do lado, né? Estão vendo a tela aí com PDF. Aquele PDF do dia 1, do Day 1. Então tá aí, o texto e a tradução. O que a gente vai fazer aqui? Eu já coloquei no caderno essas frases, tá? Todas essas 13 frases. E eu estou copiando direto do caderno. Então estou copiando direto do caderno. Então vou pegar meu caderno e vou digitar essas frases aqui, do jeito que tá lá, igualzinho. Então vamos lá. Pronto, digitei aqui, eu aperto para ir. Pronto. Esse é o primeiro passo, tá? Colocou no caderno todas as frases, aí você começa a tirar do caderno as frases e colocar aqui no Google Tradutor. Coloquei aqui. Então, ó, a segunda parte é você ouvir. Então, vamos ouvir.
I'll tell you what I drink every day. I'll tell you what I drink every day. Lembra que eu falei que ele fala rápido, fala devagar? Ó? I'll tell you what I drink every day. 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 E a intenção é essa mesmo, ficar ouvindo até achar que tá bom naquilo, entendeu? Que tá entendendo, que tá ok. I'll tell you what I drink every day. 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 Aí você imagina que você tá falando junto, ok? Mas não fala ainda, só imagina que tá falando junto. I'll tell you what I drink every day. 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 Bacana. Eu acho que tá beleza. Tô ouvindo, tô entendendo. Vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é fazer o seguinte: você ouvir e falar junto na velocidade lenta. Então, ouve uma vez que está na velocidade normal e depois você fala junto na velocidade lenta. Então, vamos lá. I'll tell you what I drink every day. 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 Bacana. Se for preciso mais, faz mais. Mas até você falar junto, devagar, com a pronúncia certinha, ok? Falar com a pronúncia certinha, junto, devagar. I'll tell you what I drink every day. Ó, devagar. I'll tell you what I drink every day. I'll tell you what I drink every day. I'll tell you what I drink every day. Beleza. Agora a intenção é falar na velocidade normal junto, ok? I'll tell you what I drink every day. Ouve uma vez na velocidade lenta. I'll tell you what I drink every day. E agora fala na velocidade normal. I'll tell you what I drink every day. Mesmo que não seja de primeira, faz até falar. I'll tell you what I drink every day. I'll tell you what I drink every day. E vai tentando, vai tentando, vai tentando. I'll tell you what I drink every day. Ela fala rápido, né? I'll tell you what I drink every day. Normal, normal. I'll tell you what I drink every day. E fica falando, fica falando. I'll tell you what I drink every day. Se for preciso fazer isso durante vários minutos, sem problema. I'll tell you what I drink every day. 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 Bacana. Se for preciso, continua fazendo. Então, falou várias vezes na velocidade normal. Agora, o que acontece? Você vai só falar a frase. Você vai ler no seu caderno e falar a frase. Como você já ouviu, você já falou devagar, falou na velocidade normal, agora é sua vez de jogar a bengala fora. Jogar a bengala fora significa isso aqui, ó, apertar esse botão de voz aqui e falar. Então, vamos lá. Permite o microfone. I'll tell you what I drink every day. Fala de novo. I'll tell you what I drink every day. Pode falar devagar, não tem problema. I'll tell you what I drink every day.
I'll tell you what I drink every day. E fica falando. I'll tell you what I drink every day. I'll tell you what I drink every day. Viu aí? Eu fui falando com sotaques diferentes, ó. Vou falar com sotaques diferentes, ó. I'll tell you what I drink every day. Viu? Ele não liga para sotaque, ele só quer a pronúncia correta. Se você falar com a pronúncia correta, ele vai compreender. Agora, se você falar com a pronúncia errada, aí não dá, né? Vou falar com a pronúncia errada. I'll tell you what I drink every day. Aí não dá, né? I'll tell you what I drink every day. I tell you what I drink every day. Ó, eu falei sem o Lzinho aqui do I'll. Eu falei I tell. Ó, I'll tell é diferente de I tell. Então ele viu que ele compreendeu certinho, ó. I'll tell you what I drink every day. Que é diferente de I tell you what I drink every day. Viu, ó? I'll tell you what I drink every day. Aí você fica falando. I'll tell you what I drink every day. Aí se você falou, já tá falando tudo certinho, sem errar, aí você faz o seguinte agora, o último passo, o sétimo passo. É o passo da entonação. Então, o que é o passo da entonação? É você falar com entonações diferentes. Por exemplo, eu vou dizer que eu vou te dizer o que eu bebo todo dia. Então, vamos lá. I'll tell you what I drink every day. Viu? I'll tell you what I drink every day. Agora eu vou dizer a você, ó. I'll tell you what I drink every day. I'll tell you what I drink every day. Agora no you. I'll tell you what I drink every day. I'll tell you what I drink every day. Agora no what, eu vou te contar o que eu bebo todo dia. I'll tell you what I drink every day. I'll tell you what I drink every day. E com isso você já vai treinando a entonação em palavras diferentes. Vai significar que você sabe todas as palavras. Porque você pensa, né? Vou pegar a frase, mas eu não vou aprender palavra por palavra. Vai. Se você aprendeu a frase inteira, você aprendeu cada palavra. E você vai aqui praticar na entonação as palavras diferentes dentro daquela frase. I'll tell you what I drink every day. Oh, mas a entonação aqui era no I, no eu. Então, vamos lá. I'll tell you what I drink every day. De novo. I'll tell you what I drink every day. Agora no drink. I'll tell you what I drink every day. I'll tell you what I drink every day. Agora no último, every day. Então eu vou te contar o que eu bebo todos os dias. I'll tell you what I drink every day. 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 Viu? Então, ó, é assim que funciona, Onde você teve a gramática na prática com aquela aula, a primeira aula, a aula lá de 50 minutos a aula. Então, no segundo dia é só para você pegar cada frase daqui, ó, cada frase daqui, colocar no caderno e depois do caderno copiar para o Google Tradutor,
depois do Google Tradutor, fazer os outros passos, que é de simplesmente ouvir, depois ouvir falar junto devagar, ouvir falar junto na velocidade normal, só falar, jogar a bengala fora e depois falar para o Google Tradutor com a entonação diferente. Viu que ele compreendeu? Viu que ele entendeu? Então, é isso. Você faz isso com todas as frases. Tira o dia só para fazer isso, com o resto das frases. Uma a gente fez junto aqui, mas você faz de novo. Faz isso com todas as frases do texto. E assim você vai treinar as habilidades ativas e passivas. Se você simplesmente tiver a gramática na prática junto com o texto e ficar ouvindo o texto, ouvindo o texto, ouvindo o texto, você vai precisar ouvir esse texto aí durante 3, 4, 5 anos aí que você vai começar a falar. Aqui não, você vai acelerar as habilidades ativas. Acelerando as habilidades ativas, você vai começar a falar inglês, vai começar a escrever inglês. Ok? Então, é isso. Dia 2 é para isso. Bacana? Então, até o dia 3. E continua aí com as outras frases. Agora é com você.